Olá, cursistas! Bem-vindos a mais uma aula da disciplina de atendimento de emergência do curso de Agente Comunitário de Saúde. Essa será a nossa última aula e, ao fim dela, iremos recapitular o que já falamos nas aulas anteriores e estaremos aptos, não é mesmo, para o atendimento a uma vítima em algumas situações de emergência. Então, vamos começar. Nesta aula, iremos falar sobre o choque, sobre as intoxicações e envenenamentos, sobre acidentes com animais peçonhentos, sobre as vítimas de afogamento, crise convulsiva e desmaio e as situações de partos de emergência. Anotem as dúvidas que tiverem e discutiremos elas no nosso fórum Tira Dúvidas, ok? Então, boa aula! Começaremos com as situações de choque. Choque é uma síndrome caracterizada pela incapacidade de o sistema circulatório fornecer oxigênio e nutrientes aos tecidos de forma a atender às suas necessidades metabólicas, quando o mesmo entra em colapso. A insuficiência circulatória causa dano celular e lesão em vários órgãos, que podem tornar-se irreversível se o choque não for rapidamente corrigido. A vítima normalmente se caracteriza por uma prostração extrema, apresenta grande perda de líquido e uma abordagem inadequada pode levar a uma falência cardiopulmonar, a parada cardiorrespiratória e até a morte. Temos alguns tipos de choques, mas iremos abordar aqui o mais comum, que é o choque hipovolêmico. No choque hipovolêmico, o mais característico é a perda de volume circulante. Esta diminuição pode se dar por perda de sangue, por uma hemorragia, uma queimadura, diarreia, vômitos ou uma desidratação, por exemplo. Ou seja, se nos depararmos com um indivíduo que sofre um grande trauma ou acidente, onde verificamos grande perda de volume de sangue ou que essa vítima tenha feito muito vômito, ou ainda que apresente grande área afetada por queimadura com sangramento abundante, devemos ficar atentos, pois pode existir uma grande probabilidade dessa vítima desenvolver um choque hipovolêmico, pois houve, ou ainda há, em alguns casos, grande perda de volume circulante. Os principais sinais e sintomas de vítimas de choque são a pele pálida, úmida e fria, pulso rápido e fraco, náuseas e vômitos, palidez e cianose, que é aquele aspecto roxeado nos lábios e na ponta dos dedos. Ela pode apresentar tontura, redução da pressão arterial, apatia ou uma agitação psicomotora. No atendimento a vítimas de choque, devemos primeiramente observar o CAB primário. Posteriormente, devemos tratar as causas evidentes. Em seguida, nós vamos encaminhar a vítima para um serviço especializado ou chamar o serviço de urgência. Durante todo o momento, as vítimas devem permanecer deitadas, com as pernas elevadas e cobertas com cobertores. Importante, mais uma vez, lembrar que não devemos de forma alguma deixar que a vítima se mova, beba ou coma algo. Agora vamos abordar o assunto de intoxicações e envenenamentos. Discutiremos sobre o que são, como agir e como prevenir. As intoxicações e envenenamentos são causados por substâncias que podem trazer danos ao organismo. As consequências que se originam após essa situação dependem da natureza da substância ingerida, da sua toxicidade, da sua concentração, da quantidade ingerida e até da sensibilidade daquele indivíduo. Normalmente, os primeiros sinais que identificam uma vítima de intoxicação e envenenamento é o aparecimento de irritação na região dos olhos, do nariz, da garganta, na pele, e podem evoluir para asfixia, para falta de ar e até mesmo a morte. É muito comum os casos de intoxicação por excesso de medicamentos, por ingestão de venenos para animais, venenos de rato, plantas venenosas e materiais de limpeza. Elas também podem ocorrer por inalação,
quando podemos absorver uma substância química pela respiração, quando estamos em algum lugar contaminado. Por exemplo, vítimas de acidentes explosivos, onde há inalação de grande quantidade de fumaça. E ainda, as intoxicações podem ocorrer por absorção, que são algumas substâncias que podem penetrar no organismo através da nossa pele. Normalmente, nós não presenciamos o momento em que ocorre a intoxicação e envenenamento. Em geral, encontramos a vítima já caída ao chão. Então, as principais maneiras de identificar uma vítima são quando ela apresentar sinais evidentes na boca ou na pele de que essa pessoa tenha tido contato com alguma substância tóxica. Quando a vítima apresentar hálito com odor ou com cheiro estranho, também é uma maneira de identificar essa vítima de intoxicamento e envenenamento. Ela pode apresentar temperatura baixa, dor ou sensação de queimação. Pode apresentar ainda sonolência ou uma confusão mental. É importante, nestes casos, abordar que, como agentes comunitários de saúde, temos que orientar a população a ter um cuidado especial em casa, principalmente em ambientes com criança, com o fácil acesso de produtos de qualquer espécie a elas. Pois, através de curiosidade das crianças, elas podem mexer nos locais e ingerir ou ter contato com essas substâncias. No atendimento a uma vítima de intoxicação e envenenamento, em primeiro lugar, devemos avaliar a segurança do local e a sua segurança na manipulação da vítima de substâncias. Se necessário e se possível, devemos remover a vítima daquele local. Vamos observar o CAB primário e, se necessário, remover as roupas da vítima. Vamos lavar a pele da vítima com água corrente, caso seja a pele o órgão atingido. Vamos manter a temperatura corporal da vítima estabilizada. Não vamos induzir o vômito, com exceção de intoxicações por ingestão de medicamentos, bebidas alcoólicas ou alimentos. Devemos sempre guardar as embalagens dos produtos, restos de substâncias ou conteúdos vomitados que encontrar para facilitar a identificação do veneno e o tratamento adequado. Vamos encaminhar a vítima para um serviço especializado ou chamar um serviço de urgência. E lembrando, a prevenção é a melhor opção de evitar casos de intoxicação. Vocês, enquanto agentes comunitários de saúde, exercem papel fundamental na transmissão de orientações para se evitar que ocorram casos como estes. Se na casa, no ambiente, houver crianças, você deve orientar os adultos a guardar todos os produtos de limpeza e medicamentos em um armário trancado. Seguir sempre as orientações médicas para dar remédio às crianças e nunca estimular a criança a tomar um medicamento se referindo a ele como algo doce. Isso pode levar aquela criança a pensar que não é perigoso ou que é agradável de comer. Deve ainda evitar tomar medicamentos na frente das crianças, porque elas tendem a imitar os adultos. Vamos agora à abordagem de vítimas de acidentes com animais peçonhentos, que é também muito comum. Acidentes por animais peçonhentos são aqueles provocados por picadas ou mordeduras de animais que possuem uma estrutura para inocular este veneno. Normalmente, esses animais, ao se sentirem ameaçados, imobilizam, atacam o agressor e fogem para um local seguro. Eles estão presentes tanto em meios rurais quanto em meios urbanos e são responsáveis por inúmeros acidentes domésticos que geralmente ocorrem por descuido ou por imprudência humana. Os acidentes com animais peçonhentos, eles exigem atendimento específico e, por isso, quando não se tem um tratamento adequado, a situação da vítima pode se agravar. Mas então, qual a diferença entre os animais peçonhentos e os animais venenosos? O animal venenoso, ele possui o veneno, mas não possui a estrutura para inoculá-lo, ou seja, ele não possui a estrutura para transmitir aquele veneno. Já os animais peçonhentos, eles apresentam o veneno e também a estrutura para inoculação, ou seja, elas possuem a ferramenta para transmitir o veneno à sua vítima.
Os tipos mais comuns de acidentes com animais peçonhentos são o que chamamos de acidentes ofídicos, que são os acidentes por picadas de cobra. E eles são de extrema gravidade. A identificação do tipo de cobra causadora daquele acidente é um procedimento de suma importância para o planejamento das ações, ou seja, para a administração do soro antiofídico específico e medicações de tratamento. Temos dois tipos de acidentes ofídicos, os brotópicos e os crotálicos, que distinguem um do outro. O acidente brotópico é o acidente ofídico mais prevalente. As serpentes mais comuns nesse tipo de ataque são as jararacas, jararacuçu e jararaca do rabo branco. E normalmente são encontradas em montes de paus e pedras, em locais úmidos ou alagadiços, onde elas se alimentam de roedores. Elas se caracterizam por o indivíduo apresentar dor e edema no local da picada, de caráter progressivo, equimoses e sangramentos no ponto da picada, bolhas acompanhadas ou não de necrose de tecido morto. Ela pode apresentar à vítima ainda hemorragias na gengiva, no nariz, vômito com presença de sangue e até sangue na urina, náuseas e vômitos e hipotensão arterial, que é a nossa pressão baixa. Já os acidentes crotálicos são causados pelas cascavéis e representam o segundo tipo mais prevalente. Porém, elas apresentam o maior coeficiente de letalidade devido à frequência com que o indivíduo evolui para uma insuficiência renal aguda. Os animais vivem em áreas abertas, campos, regiões secas e pedregosas. Uma das características mais marcantes é a presença do chocalho na ponta da cauda. Nela, a vítima quase não apresenta manifestações locais. A vítima vai se queixar de mal-estar, náuseas e vômitos, vai apresentar estado de sonolência ou de inquietação. Ela pode apresentar um quadro de parestesia, que são aquelas sensações cutâneas como o frio, o calor, o formigamento, a pressão no local ou regional, acompanhado ou não de eritema no ponto da picada. E pode evoluir com incapacidade de movimentação dos membros após algumas horas do acidente. E o atendimento à vítima de acidentes ofídicos? O que devemos fazer com essa vítima? É simples. O atendimento será o mesmo para acidentes brotópicos e crotálicos, com a diferença do tipo de soro que será administrado no centro de referência. Devemos encaminhar, então, essa vítima para o serviço de referência, a fim de administrar o soro específico o mais precocemente possível. Devemos, ao encaminhar essa vítima, manter o membro afetado elevado e estendido e hidratar aquela vítima. Outro animal causador de acidentes por animais peçonhentos muito comum são os escorpiões, sendo denominado de escorpionismo. Os acidentes com esses animais possuem alta prevalência e alto potencial de gravidade, principalmente em crianças. A gravidade do acidente dependerá da espécie do escorpião, da quantidade de veneno inoculado, da massa corporal da vítima e da sua sensibilidade ao veneno. A prevenção é a primeira opção no controle dessas ocorrências. Para se evitar o aparecimento de escorpiões, deve-se orientar a população a evitar o acúmulo de lixos que podem atrair animais como baratas e, consequentemente, atrair os escorpiões. E ao se deparar com uma vítima de picada de escorpião, você poderá identificar nela os seguintes sinais e sintomas. Ela poderá apresentar dor local, náuseas e vômitos em alguns casos, poderá apresentar uma alteração da pressão arterial, poderá apresentar agitação e falta de ar, edema no local afetado, sudorese, que é aquele suor excessivo. E no atendimento a estas vítimas, devemos primeiramente lavar o local da picada com água e sabão abundante e encaminhar a vítima o mais rápido possível para o serviço de referência, a fim de se administrar o soro antiescorpiônico.
Atenção, é muito importante que não se faça torniquete, não espreme nem fure o local, não aplique qualquer substância sobre o local afetado. Temos também os acidentes causados pelas picadas de aranha, que chamamos de araneísmo. Todas as aranhas possuem veneno, todas, e podem causar acidentes. Porém, a maioria possui baixa toxicidade do veneno e uma pequena estrutura para inocular esse veneno, o que dificulta a perfuração da nossa pele. Mas os sinais e sintomas se diferem um pouco devido ao tipo da aranha que efetuou a picada no indivíduo. Mas, em geral, a vítima se queixa de dor, sudorese, suor excessivo, sensação de queimadura. Devemos fazer o quê? Encaminhar rapidamente a vítima a um serviço de referência para tratamento adequado. Agora iremos abordar os acidentes com vítimas por afogamento, que é a asfixia, a dificuldade ou a impossibilidade de respirar, quando acontece a aspiração de líquido não corporal, por submersão ou por imersão. Geralmente, os afogamentos ocorrem devido à imprudência do banhista, por desconhecer o local, nadar ou pular em águas rasas, ou ingerir bebidas alcoólicas ou alimentos antes de entrar na água. Pode ocorrer também devido à presença de cãibras, infarto, crise convulsiva no momento em que estiver na água. Durante o afogamento, a vítima passa por várias fases. Na primeira fase, há um medo, um pânico de se afogar e a vítima entra em uma luta para manter-se na superfície. Quando submersa, a vítima poderá aspirar uma pequena quantidade de água, provocando uma irritação e fechamento das vias aéreas superiores, caracterizando um afogamento do tipo seco, ou seja, sem água nos pulmões, mas com asfixia. Após essa fase inicial, se não ocorrer o salvamento, movimentos respiratórios involuntários serão realizados, seguido da aspiração de grande quantidade de água, caracterizando um afogamento do tipo molhado. Nesse tipo de afogamento, já há uma inundação total dos pulmões. O indivíduo perde a consciência, entra em parada respiratória e pode evoluir para a morte. O afogamento pode ser caracterizado de acordo com o estado da vítima. Essa identificação é importante, pois nos leva à realização de cuidados específicos. Elas vão de grau 1 ao grau 5. Você poderá aprofundar mais sobre cada um no seu material didático. Para retirar a vítima da água, se a vítima estiver consciente, você vai jogar algum objeto, como um galho, uma corda, um colete, uma bola, para que ela possa se apoiar e, desse modo, você possa puxá-la para fora da água. Se a vítima já estiver inconsciente, você só deverá entrar na água se souber nadar muito bem. Se não souber nadar ou não estiver apto, marque o lugar em que você viu a vítima e procure socorro. Ao adentrar na água, caso se sinta seguro, a entrada deve ser diagonal à vítima e deve ser feita na parte rasa, para a parte funda. Quando estiver a 3 metros de distância aproximadamente da vítima, identifique-se e tente acalmá-la. Se possível, oriente a vítima a ficar de costas para que a sua aproximação seja feita de forma mais segura. Forneça algum objeto para que a vítima se apoie e só então você se aproxima. Ao segurar a vítima, deixe o seu braço dominante livre para facilitar o nado e com o outro braço segure a vítima, pegando por debaixo da axila dela e apoiando o peito. Com a mão, segure o queixo do afogado de forma que fique fora da água. Transporte aquela vítima de forma que o peito dela fique mais elevado do que a cabeça, para evitar a entrada de água nos pulmões. A crise convulsiva é também uma situação comum de emergência a qual nos deparamos. A convulsão
é uma contração violenta, incoordenada e involuntária, resultante de uma disfunção do nosso sistema nervoso central, podendo apresentar ou não perda de consciência. As principais causas para a crise convulsiva são febre elevada, principalmente em crianças menores de 6 anos, pacientes vítimas que apresentam quadros de epilepsia, enfermidades infecciosas, hipoglicemia, que é a baixa da glicemia capilar, intoxicações, traumas e tumores cerebrais. Os principais sintomas para você identificar uma crise convulsiva são se o indivíduo estiver inconsciente, se ele apresentar movimentos involuntários e desordenados, rigidez muscular, olhar fixo ou revirar os olhos, ele se apresentar suor, palidez, cianose nos lábios, presença de espuma pela boca, ele ainda pode apresentar perda involuntária de urina ou fezes. E no atendimento a esse indivíduo, o que devemos fazer? Devemos evitar que ele se machuque, posicionando em um local seguro. Vamos posicionar a cabeça da vítima lateralizada para prevenir a asfixia por vômitos ou secreções. Vamos proteger a cabeça dessa vítima, evitando que ela se machuque durante os movimentos desordenados. Vamos retirar as próteses, chiclete ou qualquer objeto que possa estar presente na boca, evitando que ela se engasgue. Não tente de forma alguma conter os movimentos involuntários. Afrouxe as roupas da vítima e não introduza nenhum objeto rígido na boca daquela vítima. Fique ao lado da vítima até que ela retome a consciência. Trate os possíveis ferimentos e ou hemorragias em caso de aparecimento e encaminhe a vítima para o serviço de urgência. Já o desmaio é a perda súbita, temporária e repentina da consciência, não necessitando de manobras específicas de recuperação, ou seja, geralmente a vítima se recupera espontaneamente. O desmaio ocorre devido à diminuição de sangue e oxigênio no cérebro, geralmente após uma queda de pressão devido a situações como fome, emoções fortes, dor intensa, hipoglicemia, lugares quentes e sem ventilação, entre outros. Os sinais e sintomas mais comuns no desmaio são pele pálida, úmida e fria, tontura, fraqueza, pulso fraco, respiração lenta, pressão baixa e escurecimento da visão. No atendimento a esta vítima, se ela ainda não desmaiou, sente-a numa cadeira com a cabeça entre as coxas ou deite-a com as pernas elevadas e a oriente a respirar profundamente. Se encontrar a vítima já desmaiada, deite a vítima com a cabeça abaixo do corpo e eleve os membros inferiores. Vire a cabeça para o lado caso haja presença de vômito. Afrouxe as roupas dessa vítima, não deixe ela levantar de forma repentina nem caminhar sozinha imediatamente após o desmaio. E oriente-a a ficar sentada por algum tempo, respirando vagarosamente. E finalizando sobre os nossos temas, falaremos agora sobre o parto de emergência. O trabalho de parto é um processo natural que ocorre com as mulheres grávidas. A parturiente apresentará contrações uterinas com frequência e relato de dor variáveis, seguindo-se a dilatação do colo uterino e, consequentemente, o nascimento do bebê. Esse processo costuma ser muito demorado e nem sempre é simples, exigindo a atuação do médico obstetra e de recursos hospitalares. Por isso, a primeira atitude a ser tomada diante de uma mulher com sinais de parto é encaminhá-la imediatamente ao hospital e nunca se arriscar a fazer o parto, a não ser que essa seja a única opção naquele momento. Se você encontrar uma mulher em trabalho de parto, saberá identificá-la através dos seguintes sinais e sintomas. A mulher irá relatar contrações fortes a cada 2 a 3 minutos, com uma duração de 30 a 40 segundos cada contração. Poderá apresentar perda vaginal de líquido claro ou com presença discreta de sangramento. Pode ocorrer a ruptura da bolsa,
com perda de grande quantidade de líquido claro, como um xixi pela vagina. Pode-se visualizar a cabeça do bebê no canal de nascimento. Se esta mulher realmente estiver em trabalho de parto, onde não consiga chegar rápido a uma unidade de saúde, você poderá ajudá-la da seguinte maneira. Primeiramente, você, agente comunitário de saúde, deve manter a calma. Permaneça ao lado da parturiente, prestando-lhe apoio e auxílio. Coloque a mulher na posição que for mais confortável para ela. Não permita que ela vá ao banheiro e não realize nenhuma manobra invasiva e espere até que a criança nasça. Afaste os curiosos caso haja por perto. Providencie toalhas limpas, gases, fita ou cordão, cobertor e luvas. Lave bem as mãos. À medida que o parto progride, naturalmente você vê a cabeça do feto em cada contração. Nunca tente puxar a cabeça da criança para apressar o parto. Segure a cabeça da criança sem imprimir nenhum movimento que não o de sustentação. Após sair totalmente, a cabeça fará um pequeno movimento de giro e então sairão rapidamente os ombros e o resto do corpo. Segure o bebê, protegendo para que não sofra uma queda. Mantenham com a cabeça ligeiramente abaixada. Não puxe o cordão e a placenta também sairá espontaneamente cerca de 20 minutos após o nascimento. Limpe o muco do nariz e da boca da criança. Posicione essa criança junto com a mãe. Seque imediatamente a criança para evitar a perda de calor, mantendo-a aquecida. Não haverá necessidade de cortar o cordão umbilical se o transporte para o hospital for demorar menos de 30 minutos. Após a saída da placenta, faça uma leve massagem sobre o abdômen da mulher a fim de estimular a contração uterina e diminuir a perda de sangue. Mantenha a mãe e o filho agasalhados e encaminhe os dois para o hospital e leve também toda a placenta para que o médico possa avaliar. Então, pessoal, vimos no decorrer desta disciplina diversas situações de emergência que podemos nos deparar em qualquer situação, não foi mesmo? Conseguiram aprender os principais atendimentos de emergência? Sabemos que o agente comunitário de saúde atua na atenção primária à saúde, fazendo a integração desse serviço com a comunidade. E juntamente com toda a equipe de saúde, ele é corresponsável pela qualidade da assistência prestada e pela garantia de uma saúde de qualidade, podendo muitas vezes deparar com situações como os casos aqui citados. Diante desta imensa responsabilidade com a sua comunidade, é que você, agente, deve estar preparado para todas as situações que porventura possam acontecer. Na ocorrência de uma situação de urgência e emergência, o atendimento precoce pode ser decisivo na sobrevida do indivíduo. Por isso, devemos estar sempre preparados e atualizados para um atendimento adequado. Devemos sempre, eu disse sempre, lembrar de princípios básicos, como a realização do CAB primário, que como vocês viram, foi citado em quase todas as situações abordadas nessas aulas, não foi mesmo? Este CAB, ele pode ser verificado com análise de sinais vitais, que estudamos na primeira aula, não foi mesmo? Sabemos, então, que em vítimas de situações de emergência, o tempo corre contra o profissional e também contra esta vítima. Mas devemos cuidar, principalmente para que não agravemos ainda mais o quadro daquele indivíduo. Um atendimento coordenado, rápido e eficiente, associado com cuidado com si, a agente que está atendendo aquela vítima, pode ocasionar em uma melhor e maior sobrevida à vítima e também em proteção para si mesmo. Então, foi um prazer estender um pouco do meu conhecimento a vocês e espero que tenham sempre sucesso em suas caminhadas na vida. Bons estudos!